Vamos lá. Dando continuidade aqui à resolução das questões do Enem, terceiro ano 2021, vamos embora. Pergunta de número 21. Vou compartilhar a tela mais uma vez, por favor. Preciso que vocês confirmem quem está em casa, se está tudo direitinho, compartilhando. Alguém pode aí abrir o microfone, por favor? Está compartilhando, professor. Beleza, vamos embora. Pergunta 21. Pergunta sobre hidrografia, ok? Vamos prestar atenção, gente? Hidrografia. Nós sabemos que a hidrografia é um assunto muito importante. Importante em vários sentidos. A hidrografia serve como forma de regulação térmica, é importante para a agricultura, para a economia, para o dia a dia. E se tem uma coisa que quando se fala de hidrografia a gente precisa ter cuidado, é quando se fala da poluição da água, a contaminação da água. Então essa pergunta envolve o conhecimento hidrográfico com as questões ambientais, já que a água vem passando por um processo de contaminação, que é o que a gente chama de eutrofização, ok? Então aqui você tem uma área onde ele bota água, arenito, basalto. É uma pergunta com uma imagem ilustrativa. Ela não é uma imagem explicativa, de interpretação, que você precisa entender esse desenho. Ela é meramente, para enfeitar. Se não tivesse, também não faria diferença. Aí a pergunta é, o processo de ocupação humana no meio físico faz com que o aquífero Guarani, representado no esquema, então a gente está falando do aquífero Guarani. Quando eu dei aula para vocês de hidrografia, eu disse que o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão eram dois grandes aquíferos brasileiros e importantes. O aquífero Guarani, ele é o maior em tamanho, em extensão, envolve Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, pega essa área do Mercosul, então ela tem uma importância geopolítica. Está ali naquela banda do Brasil, Mato Grosso do Sul, um pedaço, Paraná, é uma região de muita produção agrícola. E você sabe que numa região de produção agrícola você tem muito agrotóxico, tem muito fertilizante e pode, mediante a irrigação, promover uma lixiviação. Lembra do que é lixiviação? É quando se lava o solo, é quando os nutrientes, os fertilizantes, os produtos químicos são levados de um horizonte para outro, beleza? Por conta de água em excesso. Essa água pode ser por conta da chuva natural, que é o caso da Amazônia, chove muito, retira os nutrientes, o solo é pobre, não é bom para a agricultura. E pode acontecer numa região como essa, que você irriga demais para a produção de algodão, de soja, enfim, e aí pode promover o quê? A lixiviação. E levando esses produtos químicos para uma parte mais inferior, você pode contaminar o aquífero. Então, o aquífero Guarani hoje já tem suas águas contaminadas por conta da atividade agrícola. O famoso agronegócio mais uma vez, tá certo? E aí vem a pergunta, o processo de ocupação no meio físico do aquífero Guarani, representado no esquema, a resposta, letra E. Apresente elevada contaminação, pois as rochas porosas facilitam a penetração de água e de produtos químicos oriundos da agricultura moderna. Professor, e como é que eu vou saber que a rocha lá é porosa? Lembre-se, quando eu dei aula para vocês sobre solo, eu disse que existia solo poroso, que é de fácil infiltração, que é o caso do solo arenoso, e você tem um solo que ele não tem porosidade, de difícil infiltração, que é o argiloso. Argila, massinha de modelar. Solo argiloso não infiltra, solo arenoso infiltra. Na imagem, não sei se vocês podem perceber em casa, tem uma parte que é assim, água e arenito. Arenito vem de areia, de porosidade. Se fosse camada de argila, seria impermeável, a água não entrava, não contaminava o lençol, ok? Então a resposta é a letra E. A próxima pergunta é uma pergunta que já caiu ultimamente no Enem, mas não custa a gente falar. Eu acho que não vai cair esse ano, tá bom?
é mais uma vez sobre a contaminação da água proveniente da atividade mineradora, Mariana, Brumadinho, que a gente já viu. Aí você tem a primeira imagem aqui, uma mancha no oceano, e embaixo tem lama da barragem de mineração, muda a cor do mar no Espírito Santo. Evidentemente que você não consegue ver as cores, mas dá para ver uma tonalidade diferente. Já aqui embaixo, Foz do Amazonas, foto de satélite. E aqui embaixo tem Foz do Amazonas, imagem da NASA, no qual se pode observar uma quantidade de água barrenta lançada. Então eu tenho barro, lama nos dois casos. Tanto lá na região de Minas Gerais, que chegou até o oceano, né, mediante o transporte da água do rio, tá? E também o Espírito Santo, né, que chegou lá, e a da Amazônia. Aí vem a pergunta. As duas imagens exibem diferentes fenômenos ocorridos no Brasil. A imagem 1 trata da lama advinda da barragem de uma mineradora em Mariana, Minas Gerais, que mudou a cor do mar do Espírito Santo. Já a imagem 2, capturada pela NASA, exibe uma enorme quantidade de água barrenta lançada pelo rio Amazonas, no Oceano Atlântico. A diferença entre os fenômenos retratados nas duas imagens deve-se ao fato de, letra A, o primeiro está relacionado com a ação antrópica, como consequência considerável danosa ao meio ambiente. Então perceba que as águas dos rios, elas não são límpidas. Lembre-se que a água do rio Amazonas é uma junção do Rio Negro com o rio Solimões. É uma cor mais escura e uma cor mais barrenta. Então você tem ao longo do processo um fenômeno natural que dá essa tonalidade. Lá em Minas Gerais foi a barragem. E aí ele diz, o primeiro está relacionado à ação antrópica. Que ação é? Mineração. Ok? Pergunta 23 é uma pergunta assim muito difícil, tá bom? É uma pergunta assim complexa de interpretar. Você tem aí uma foto. Essa foto mostra algumas casas e pessoas no telhado das casas, ok? Como se estivesse colocando alguma coisa na chaminé lá na China. Muito bem. Aí vem a pergunta. A China de Xi Jinping apresenta o segundo maior PIB mundial, tendo uma renda per capita que chegou a quadruplicar de 2004 a 2013. A análise do Cartoon permite identificar que um dos problemas socioeconômicos mais graves a ser enfrentado pelo país é o quê? E aí o gabarito da letra B, intensa desigualdade social. Agora veja, eu sei que a resposta é intensa desigualdade social, porque eu falei no início que a China vem promovendo uma política econômica capitalista, não é? E eu disse que essa política econômica capitalista promove a desigualdade social. Eu sei que isso está acontecendo na China, mas a imagem não me passa essa impressão. A imagem mostra um monte de casa e uma galera em cima da casa. Eu não consigo identificar aí onde é que está a desigualdade. Não sei se esse povo é voluntário, eu não sei se esse povo está aí com presente de Natal. Eu não sei que moléstia é que está acontecendo aí. Eu não consigo identificar a desigualdade social nessa imagem. Uma pessoa que está no teto da casa? É o que? São trabalhadores? Eu não sei. Entendeu? Então, assim, eu sei que não é baixa produção agrícola, eu sei, porque a China é muito grande, tem muita mão de obra, então não tem pouca produção agrícola. Elevado o índice de natalidade, também não, que eles têm uma política do filho único, apesar de relaxar em 2021 para 3. Aumento da população jovem, não, porque tem controle. E redução do consumo também não, porque é a maior mão de obra e o maior mercado consumidor. Então, se elimina. Então, a imagem ela não é clara para você identificar ali uma desigualdade social, mas você sabe que as características capitalistas sociais de desigualdade social estão acontecendo na China, mesmo ela sendo tradicionalmente socialista. Pergunta 24, sobre a Revolução Verde. Nós chegamos a falar sobre a Revolução Verde aqui. Quando eu dei aula para vocês sobre agricultura, eu falei sobre a Revolução Verde e falei sobre a Revolução Verde lá na teoria de Malthus. Quando a gente falou sobre as teorias demográficas de Malthus, eu disse que Malthus afirmava que o ritmo da população crescia muito mais do que a produção de alimento e que teria fome. E ele ignorou o avanço da agricultura para poder não gerar fome. Ele ignorou. Por isso que é uma teoria que sofre críticas. Ele ignorou a revolução tecnológica, o meio técnico, científico e informacional no campo. Ele ignorou.
ele achava que no futuro ia se produzir comida do jeito que estava naquela época, 1700 e alguma coisa, não faz sentido, tá bom? Então a Revolução Verde é isso. Então tem Revolução Verde, modelo baseado no uso intensivo, né, de agrotóxicos e de fertilizantes sintéticos na agricultura. Hoje é um fato corrente no campo e está presente na vida de muitos produtores. Ok? Aí, meu Deus, meu estava dentro. Muitos produtores, vou ler daqui, em diversas áreas do mundo. No Brasil, ao longo da década de 60, esse processo foi executado com o aval do governo federal. Assim, olha aí, a expansão da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste e à Amazônia, tá aí a explicação, tá vendo? O desmatamento do centro-oeste, Cerrado e norte e Amazônia se deu por incentivo do governo. O governo facilitou o agronegócio e incentivou a esse desmatamento que a gente está vendo aqui, tá certo? Da Revolução Verde. Meu Deus, quando eu